Ok, ok. E aí, vocês estão gostando? Vale, como se diz no espanhol. Estupendo, chévere. Continua comigo aqui, professor René Moreira, língua espanhola. Professor, e nesse segundo momento, o que nós vamos estudar mesmo? Vamos direto para o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá? Género de los sustantivos. Número de los sustantivos. E o detalhamento da aula? Gênero das palavras em textos diversos. Plural das palavras em espanhol. É isso aí, pessoal. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, muito bem, muito bem. Observem aqui o ambiente em que eu estou. Altamente colorido, né? E cheio de quê, pessoal? Olha o que essa garotinha está fazendo aí na parede. Ela está desenhando. Não é verdade? A garotinha está desenhando. Olha aqui, o que é isso? Isso daqui é um substantivo, olha. Nós chamamos a lua. Como é que a gente fala isso mesmo no espanhol, né? Então, eu vou dar aqui uns nomes de alguns substantivos para vocês, tá certo? Só para começar nossa aula já, como se diz no espanhol, calentando, ou seja, esquentando, tá certo? Temos aqui, veja, a lua. Temos aqui pertinho a estrela, né? La luna, la estrella. Olha o que está desse lado aqui, pessoal. El libro, el pájaro, el arco-íris. Desse lado aqui, que temos aqui? Que temos aqui? Allá, allá. El helado, o picolé. El helado, certo? Que temos aqui? Mira, que bonito, não? La flor, sim? E allá, la nube, a nuvem. Que temos aqui? Cerquita de mim? La niña, ou la chica, a garota, a criança. E aí se vai. Aqui, cerquita de mim. Bem aqui, cerquita. El bombom, sim? Ah, são dois, né? Los bombones. As estrelas são mais de uma, las estrellas. Porque vocês, como bem viram, que eu já falei para vocês, gênero e número de los sustantivos. Alguma coisa está ligada com masculino e feminino e a outra com singular e plural. Então, aqui dentro nesse momento, né, com essa parede aqui cheia de substantivos, nós adentramos a nossa aula de hoje. Então, vamos comigo. Ah, é isso aqui que eu queria falar para vocês. Vejam, gênero e número de los sustantivos em espanhol. Mas eu quero dizer para vocês que tem um amigo nosso chegando aqui preocupado. Ele vai já aparecer. Observem. Opa! ¿Dónde está mi pareja? Quiero mi pareja. ¿Tú quieres tu pareja? Calma, calma, amigo. Tu vas a tener tu pareja, calma. Aqui é o nosso amigo Galho, atrás de sua pareja, atrás da sua companheira. Como que eu jogo isso aí na língua espanhola? A esposa do galo, a companheira do galo. Como que se chama? Hoje nessa aula nós vamos aprender. Mas calma aí, que você vai ter daqui a pouco a sua companheira. Como você mesmo falou, amigo Gallo, sua pareja, certo? Aguarda um pouco. Vamos aqui comigo agora. Temos aqui, pessoal, em espanhol, tal como em português, há dois géneros. Dos géneros que identificam os substantivos, el masculino e el feminino. Assim como na língua portuguesa, nós só temos dois gêneros para todos os substantivos. Na língua portuguesa, ou o substantivo ele é masculino ou ele é feminino. Nós não temos o substantivo neutro. No alemão, por exemplo, tem. Mas aqui não existe, na língua portuguesa, o substantivo neutro. Qualquer palavra que você falar, se for um substantivo, qualquer, pense em qualquer palavra em português, ou será um substantivo masculino ou será um substantivo feminino. E no espanhol, a mesma coisa da língua portuguesa. Vamos começar aqui por essas duas imagens. Aqui nós temos um homem. Ele é o quê? Um indígena, né? Por que eu trouxe um indígena? Porque é um personagem muito presente na nossa sociedade amazonense, né? E aí, o indígena, vamos colocar, como é que eu digo o homem? Porque ele é um homem, né? Como é que eu faço isso? Aqui trabalhando o gênero masculino. Veja na língua espanhola. El hombre. Ok? Para vocês nunca mais esquecerem. O homem no espanhol, nós falamos el
hombre, ok? Aí, do outro lado, nós temos o quê? Uma mulher, não é verdade? Olhando os traços dessa mulher, observem os traços dela. Olhando os traços dessa mulher, o que é que nós podemos perceber? Alguém pode falar aí? Olha, é que ela carrega um véu na cabeça. Isso daí é típico, é próprio do povo muçulmano, né? Os habitantes do Afeganistão, do Paquistão, muita gente da Índia, né? Da Arábia Saudita. Então, nós temos aqui uma muçulmana. E aí eu me lembrei agora da Malala. Quem é a Malala? É uma muçulmana, né? Se eu não me engano, ela é do Paquistão, uma paquistanesa, que luta pela educação para as mulheres. Ela já recebeu até um tiro na cara por causa disso, né? Os terroristas muçulmanos não querendo que a mulher tenha acesso à educação. E ela luta pela educação para as mulheres. Então, veja, aqui reverenciando o indígena, e nesse momento reverenciando uma mulher muçulmana, nós queremos apresentá-la com um substantivo do gênero feminino, ok? Então, se aqui eu falei el hombre, como que eu vou colocar lá? O que é que vocês imaginam? La mujer, ok? No português eu digo a mulher. Na língua espanhola, la mujer, ok? Então, nós aqui de cara, nós já estamos entrando aqui no nosso objeto de conhecimento, né? O gênero dos substantivos. E quais são os dois apresentados aqui? O homem e a mulher, el hombre e la mujer. Agora, eu gostaria que vocês ouvissem um poema muito bonito que eu encontrei na internet, e é de uma espanhola. Inclusive, eu já entrei em contato com ela para que ela envie mais poemas. E foi esse aqui, o título, El Trino Enamorado. Será que dá para nós tirarmos aqui muitos substantivos? Não sei. Vamos ler pelo menos o poema, né? Há um pájaro enamorado, que sempre cantando está. Nos canta por la mañana, por la noche y en la madrugada. Su amada no se despierta despiertan las demás. No sé en qué rama duerme, con aires de libertad. Con ese trino tan fuerte despierta la vecindad y a su amada le dice, venga despierta ya. Soy un pájaro enamorado y no dejaré de trinar hasta que estés a mi lado, volando em libertad. Bonito, né, pessoal? Lindo, né? Então, esse poema aqui, por que eu trouxe o poema? Primeiro, porque eu gosto muito de poemas. Poema tem vida, tem arte, tem espírito. E depois, porque dentro do poema tem muitos substantivos e eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos só aqui marcar alguns. Olha, pájaro. Estava lá na parede da garotinha, né? Pintando, desenhando a parede. Olha aqui a imagem, o que é isso? É o pássaro, né? Pájaro. É assim que a gente faz no espanhol, ok? Aí tem mais, vamos ver aqui. Apareceu outro substantivo bem aqui, professor. Mañana. Parabéns você que percebeu isso, que viu. Mañana, nos canta por la mañana. O que é mañana? Manhã, uma parte do dia. Mas a palavra mañana também significa amanhã, o dia de amanhã, ok? Essa palavra tem dois sentidos. O amanhã, ok? E uma parte do dia que é manhã. Aí você diz, professor, como que a gente sabe distinguir? No texto, o texto ele tem um sentido. Todo texto está carregado de um sentido. Então, pelo contexto ali, há um sentido e você já sabe se é pela manhã ou o dia de amanhã. No caso aqui, pelo contexto, né, do poema, a gente percebe que está se referindo à manhã, uma parte do dia. Voltemos para o poema, vamos buscar mais substantivos. Ainda voltando aqui, por la noche e la madrugada. Então, nós temos aqui mais um substantivo, outro substantivo. Vocês perceberam que está antecedendo aos substantivos? Antecede o que aí? Antecede os artigos.
definidos e indefinidos, ok? Vamos continuar buscando substantivo. Sua amada também é um. No se desperta, tá aqui em que rama é o galho da árvore. Com aires de libertar. Aires, libertar. Trino é o canto do pássaro. Vecindade é a vizinhança, la vecindade. Aí amada apareceu de novo aqui. Será que tem mais, professor? Vamos ver. O pájaro apareceu de novo, né? Hasta que esteja mi lado. Mi lado. Bolando em libertar. E libertar de novo. Olha aí que legal, né? Ok? Descobrimos o que aqui, pessoal? Descobrimos substantivos. Mas vamos lá. A que gênero pertence? O que é que eu mostrei ali para vocês? Que os substantivos, eles estavam ali antecedidos dos artigos definidos ou indefinidos. Não foi lá no início do poema. Aí tinha um artigo lá, né? Um pájaro, depois la vecindad, coisa desse tipo. Então, quando tem esse artigo, é fácil da gente perceber. Aí você diz, então, todo substantivo ele é antecedido por um artigo? Não, todos não, de forma alguma. Né? Pode ser antecedido por um adjetivo, por um numeral, certo? Por outras palavras. A gente tem que perceber, quando descobrimos o que é um substantivo, a gente olha, na hora olhou, diz, e pronto. Mas eu digo assim, regra geral, o substantivo ele é apresentado pelos artigos, definido ou indefinido, principalmente o artigo definido, né? No espanhol, o artículo definido, el, la, los, las. Mas vamos chegar lá, o a, os as no português. A que gênero pertence? Para saber o gênero necessário, é conhecer a palavra, ou seja, conhecer o substantivo em seu contexto. Só a vezes não há segurança se é do gênero masculino ou feminino. Né? Se você olha para um substantivo, mesmo na língua portuguesa, você nunca viu aquela palavra, é um substantivo? Aí você não sabe, você nunca viu aquela palavra, você não sabe, está ali solta a palavra. Aqui está dizendo a palavra sola, né? O substantivo, sola quer dizer só. A palavra, você nunca viu aquela palavra, você não sabe se é masculino ou feminino. Então, para resolver essa situação, entra em cena o quê? Los artículos. Los artículos, sobretudo los definidos, podem ajudar nesta identificação. Aí, quais são os artigos definidos? Quando eu apresentei o indígena, o que foi que eu antecedi? O homem, como foi que eu coloquei? El hombre. E a mulher, la mujer. Ok? Isso daqui é o que para nós? Ó? É o nosso o homem, e aqui o nosso a mulher. Não são os artigos definidos no português? E o plural de el, los, e de lá, las. Mas hoje eu não estou ensinando para vocês artigo definido, certo? Nós estamos hoje com o substantivo. Vamos ver alguns substantivos? Eu trouxe uma lista para vocês. Caça. Aí aparece a palavra casa. Na língua portuguesa, nós lemos dessa forma. Caça. É assim que nós lemos no português. Caça. Agora, casa no português é masculino ou feminino? Claro, feminino. Ok? Na língua espanhola, também feminino. A casa. No espanhol, la casa. La casa. Aí depois nós temos o quê, pessoal? O jardim, na verdade, no português, eu já disse, o jardim. Ok? Na língua espanhola, é masculino também. El jardim. El jardim. Aí você diz, então, professor, todo que é masculino aqui no espanhol também? Ou feminino aqui no espanhol também? Não. Tem muitos substantivos, certo? Que eles trocam de gênero em ambas as línguas. E você pensa que é uma coisa que, por exemplo, eu digo o alarme. No espanhol, la alarma. É feminino, aqui é masculino, lá é feminino. Então tem que ter muita atenção. Também ninguém aprende da noite para o dia. É o continuar da nossa busca aqui na língua espanhola. Nesse módulo, vamos aprender bastante, tá? Voltemos aqui à relação aos substantivos. Vamos lá. Como eu já falei para vocês, la casa. Aqui também eu já falei, né? El jardim. A palavra praça no espanhol, e aí, masculino ou feminino? Igual ao português. La plaza, feminino. A cidade, igual ao português. La ciudad. O nariz, para nós é masculino, né? No espanhol,
é feminino, não é masculino no espanhol. La nariz. Eu não digo el nariz, não é masculino, é feminino. O joelho, no português eu digo o joelho masculino, pois no espanhol é feminino. La rodilha. O joelho, la rodilha. Interessante, né, a língua espanhola? Esse substantivo aqui já conhecemos, né, da aula anterior. No espanhol também é masculino. El cuaderno. Bolígrafo. El bolígrafo. La botella. La fiesta. El pétalo, que é a pétala, né? La naturaleza. El árbol. La universidade. Ok? A gente vai descobrir. Vamos para as regras, então. Olha, género de los sustantivos. Formación. Vamos para a formação, vamos descobrir agora. Em geral, los sustantivos masculinos que terminam em o formam el feminino terminando em na. No português também é assim, pessoal? Sim ou não? Digam-me. Por favor, meus alunos, podem falar. Falem aí para os seus professores que eles me passam o resultado. Na língua portuguesa, dessa forma, substantivos masculinos terminados em o fazem o feminino terminados em a. É isso na língua portuguesa? Sim ou não? Claro, é desse jeito. Pois vocês sabiam que na língua espanhola também? Essa língua espanhola está muito perto do português. Lembrem-se, eu falei que são duas línguas irmãs. Tem horas que andam bem juntas, mas tem momentos, olha, que cada uma segue o seu caminho, ok? Então, na língua espanhola, muitos dos substantivos terminados em o, que são masculinos, fazem o feminino terminados em a. Voltemos aqui, por favor. El hijo, são os exemplos, né? Exemplos. El hijo, o filho. Como é que eu digo a filha? La hija. El amigo, la amiga. E aí você está vendo a presença, né? Ó, do o e do a. El muchacho, la muchacha. O que temos aqui na cadeira da praia? La muchacha, uma moça, a moça. O moço, o rapaz, a moça, la muchacha, ok? Los sustantivos terminados em arre, sempre são masculinos. Isso daí é verdade. Vocês percebem quando eu falo a letra J na língua espanhola? Ela começa aqui na garganta, é gutural, né? É assim que a gente fala o J, tá bom? Então, todas as palavras substantivos terminados em AJE na língua espanhola são masculinos. Todos. E essas mesmas palavras que no espanhol terminam em ARRE, em português terminam, sabe em quê? Nessa terminaçãozinha bem aqui, ó. Agem. Todos terminam em agem. E para nós aqui no português, o que termina em agem, vocês já perceberam que é feminino? A viagem, a mensagem, a camaradagem, a imagem, a tatuagem, a carruagem. Tudo é feminino que termina em agem para nós. Pois lá na língua espanhola eles vão terminar em arre. E vão ser o quê? De qual gênero? Vão ser do gênero masculino. Pessoal, gostaria que todos estivessem altamente, né, atentos à aula. Por favor, professores, ajudem-nos. Vamos manter todos os nossos alunos atentos à aula, porque a explicação eu estou aqui explicando e eu estou crendo que os nossos alunos estão, olha, sem conversar com ninguém, sem estar aqui de cabeça baixa, ou dormindo, ou usando o celular de forma alguma, mas que todos estão atentos aqui à explicação, tá certo? Voltemos aqui. Os substantivos terminados em arre, todos passam a ser masculino. El coraje, a coragem, né? El viaje, a viagem. El paisaje, a paisagem. Ok? Ficou claro isso? Todos os demais. E aqui nós temos, só para vocês verem, né? El paisaje. Olha que paisagem bonita essa, né? El paisaje. Vamos adiante. E aqueles substantivos, professor, que terminar em umbre, eles vão ser de qual gênero? Vão ser do gênero, na língua espanhola,
eles serão do gênero feminino. Pertenecerão ao gênero feminino. Aí nós temos la costumbre, o costume. Ah, fulano tem costume de dormir todo dia depois do almoço. Ah, sim, ele tem la costumbre de dormir, ok? La cumbre, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui, me refiro a isso. Isso aqui é la cumbre de la montaña, ou seja, o topo da montanha, o pico da montanha. No espanhol a gente diz la cumbre de la montaña. Percebe que é feminino? La incertidumbre, a incerteza, la incertidumbre. Agora vamos para, existem alguns substantivos que formam ele feminino com palavras totalmente diferentes. Lembra do galo que entrou naquela hora atrás da sua companheira? Ele aparece bem aqui, ó. El gallo. E como se chama a sua companheira? La gallina. El gallo, la gallina. Olha, se ele seguisse a regra normal, né, de acrescentar o A para o feminino, no masculino nós temos, ó, el gallo. Se fosse assim, o feminino seria la galla. Não é isso? Com o A, mas isso não existe. Aí o feminino dele é assim, ó, la gallina. Interessante, né? Então, tem substantivos que a forma feminina não segue, não tem um ritmo. Veja, el yerno, la nuera, el yerno, la nuera, o genro, a nora. El toro, la vaca. Vocês percebem que o masculino aqui é diferente do feminino, né? Na forma, no formato, ok? Los substantivos que indicam os dias da semana, ó, dias da semana, meses do ano, número e colores. Todos são masculinos. Vamos lá. El viernes, sexta-feira, no espanhol é masculino, el viernes. El junho, que é o mês de junho, o número, el 16, pode ser qualquer número. El gris, a cor gris. Qual é a cor da unha dessa mulher? Gris. El color gris. Então, os números de cores também são masculinos. Alguns nomes de animais não sofrem câmbios. Né? Você diz o nome do animal e depois se é macho ou fêmea. El elefante macho, el elefante hembra. El ratón macho, el ratón hembra. La serpiente macho, la serpiente hembra. Macho é o nosso macho. E hembra, o que é a hembra? Fêmea, ok? Algumas palavras são invariáveis, elas não mudam, tá bom, pessoal? Eu digo estudiante, el estudiante, la estudiante. Mudou estudiante? Não. Aquele turista, aquele é turista. A palavra turista não mudou. O que mudou foi a palavra que acompanha, né? Cantante maravilhoso, o homem, né? Cantante maravilhosa, a mulher. Ok? Aí não muda. Agora nós vamos para los substantivos e seu número, ou seja, singular e plural. Eu gostaria que, antes de entrarmos no assunto, vocês observassem essa cena agora. Opa, está caindo não é só uma coisa aqui não, está caindo muita coisa, né? É mais do que uma, ok? Está caindo aí bastante, né? Então, o que é que nós percebemos aqui? O plural dos substantivos, né? É mais do que um. O que é plural, professor? Quando não é somente um, de dois para lá. E vocês viram aqui que eu levei uma chuva aí de grãos coloridos, né? Então, isso daqui traz para nós a ideia de quê? Da pluralidade, ou seja, da pluralização, né? De que o objeto substantivo não é apenas um, de dois para lá. Vamos então comigo. Número de los sustantivos. E como se hace el plural en español? En general, el plural se hace añadiendo, acrescentando la letra S al sustantivo. É só acrescentar o S, ok? Que termina em qualquer de las 5 vocales. Terminou em vogal, acrescento o S. Vamos lá. La madre, terminou em vogal, né? Las madres, é só acrescentar o S. Teléfono, teléfonos, la cuna, las cunas, espírito, los espíritos.
Cuna é isso aqui, o berço. Eu tenho 2, então é plural, né? Las cunas. Siendo la I ou la U tônica, al final se añaden ES, certo? Se for tônica, o I ou U dessas palavras, então nós vamos colocar no final ES. Veja, todavia há liberdade de añadir solo esse a la I. Eu explico já sobre isso. Eu tenho el ají, aí o plural, ajíes, acrescenta ES. Está dizendo aqui, ó. Né? Mas se terminar em eu também posso colocar simplesmente o S. Los ajíes. El maní, los maníes, los manis. Agora, tabu, los tabúes. Terminou em U, ok? Aí tem que ser ES mesmo. E aqui nós temos o quê? Los maníes, ou seja, os amendoins. Já os substantivos que terminam em qualquer consonante se añadem ES. Terminou em qualquer consoante, o que é que eu coloco para fazer o plural, professor? ES. El reloj, é só um, o relógio. El reloj, agora de 2 para lá, los relojes, eu aumentei a S. La pared, las paredes. El joven, los jóvenes. La cárcel, las cárceles. A cadeia, as cadeias. La cárcel, las cárceles. Aqui nós temos 2 relojes. E tem que ter observação. Fíjate, preste atenção. Quando um substantivo termina em zeta, na letra Z, em zeta, necessariamente se deve cambiar a zeta por C. Cambiar significa trocar. Necessariamente, quando um substantivo termina na letra Z, necessariamente eu preciso trocar a letra Z pela letra C. Professor, por que isso? É da regra espanhola. Não vamos discutir, vamos aceitar somente. E depois que trocarmos por C, pela letra C, em seguida vamos añadir ES. Exemplos. El pez, los peces. A letra Z virou C e acrescentou o quê? ES. O peixe e os peixes. La nuez, las nueces. Ok? El alcatraz, los alcatraces, ok? Isso daqui é uma flor, ok? Que nós chamamos aqui copo de leite. No espanhol, el alcatraz, ok? Los alcatraces, quando tiver no plural. Ok, pessoal? E também nós temos esse, veja, por fim, há um substantivo em espanhol que já termina em esse. Há substantivos, um não, vários. Há substantivos em espanhol que já terminam em la letra S. Né? No português também temos, né? Lápis não termina com S, ônibus não termina com S. No espanhol também tem vários substantivos que terminam com S. E aí, como é que eu vou saber o plural dele? Vamos continuar a leitura. Para esses casos, o plural se dá através do artículo ou outra palavra que demonstre pluralidade. É o artigo que vai ajudar para a gente entender a pluralidade ou alguma outra palavra, como um adjetivo, um número, que nos ajuda a saber se está no plural ou no singular. Vamos para os exemplos. Exemplos. Vamos lá. La crisis. Aqui eu digo a crise no português. No espanhol não, eu digo la crisis. Né? A Argentina está passando por uma crise intensa, horrível. Né? Agora eu digo, a Argentina e Venezuela estão passando por crises horríveis. Veja, horríveis, que é o adjetivo, ficou pluralizado. Então, deu para entender que a palavra crises ali está no plural. Ele que pluralizou a palavra, o adjetivo. Então, eu digo la crisis. Mas eu quero falar de várias crises. Las crises. Ok? O artigo aí foi que pluralizou, percebe? Eu digo una tesis. Tesis, a tese de doutorado que a pessoa defende na universidade, né? A professora hoje ela vai ter que ver, que ler, que observar 7 teses de doutorado. 7 teses. O que é que está marcando a pluralidade aí? O número 7, 7 teses, né? Bíceps fuerte. Olha aqui a imagem. Esse cara aqui, ele tem o quê? O bíceps
bem forte, não tem? Olha aí como é que estão os braços dele, né? A musculatura. Então, se eu digo que o bíceps do braço direito dele é forte, agora eu quero dizer que também do braço esquerdo. Aí eu digo bíceps fortes. Olha o adjetivo aqui, está pluralizado. Claro que é evidente que o bíceps também está pluralizado aí nesse caso. Então, o que é que marca a pluralização de substantivos que já são terminados em S? Né? Não é o substantivo em si, mas o que o acompanha, seja um artigo, um numeral, um adjetivo e por aí se vai. Ok, pessoal? Muito bem, eu acredito que todos compreenderam, né? E não se preocupem, professor, são tantas informações, verdade, mas quando chegar em casa, vocês vão lá rever tudo o que eu falei, ok?